No vídeo de hoje eu estou começando uma nova playlist aqui no canal de economia, né? De ciências econômicas. E esta playlist trata de macroeconomia. E esse está sendo o primeiro vídeo. E quando eu começo uma nova playlist, eu sempre primeiro faço a apresentação do tema de modo geral, da playlist específica, né? E também mostro o livro que eu estou me baseando para construir esse tipo de conteúdo. Esse livro aqui é um dos livros mais utilizados aí na macroeconomia e também um dos mais difíceis. E olha como ele é, bem volumoso. Então, antes de fazer a apresentação dele, e o que é fazer a apresentação, é a gente dar uma olhada no índice mesmo, para ver o que ele traz de conteúdo e o que a gente vai, o que eu vou tentar construir aqui no canal sobre esse assunto, né, de macroeconomia. Bom, para quem não sabe, economia, faculdade mesmo de economia, né, ela é dividida em grandes áreas. E eu vou usar um Mankiw para a gente revisar, né, qual que é o conceito de economia. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. E os campos principais que a economia se divide tem alguns, mas os dois principais é microeconomia e macroeconomia. Então eu vou repetir: microeconomia e macroeconomia. E o que é microeconomia? Já tem uma playlist aqui no canal que eu estou construindo. E microeconomia, segundo o Mankiw, é o estudo de como famílias e empresas tomam decisões e de como interagem nos mercados. Então, microeconomia se interessa em estudar as interações que ocorrem entre famílias e empresas no mercado. Então, ele se preocupa lá entre famílias e empresas. Famílias e empresas. Isso é microeconomia, né? Então, ele estuda como que essas empresas e essas famílias tomam suas decisões dentro do mercado. Agora, e macroeconomia? Macroeconomia é o estudo dos fenômenos da economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e crescimento econômico, que ele citou alguns temas, né? Então, a macroeconomia é uma área, é um campo da economia que se preocupa com esses fenômenos maiores. Por exemplo, inflação. Quando você vê na televisão lá, alguém falando de inflação, nível de emprego, né, de desemprego, crescimento econômico, coisas desse tipo, juros da economia, Selic e tal, isso são assuntos de macroeconomia. Então, só para a gente entender que tem esses dois grandes campos na economia e que, inclusive, na faculdade, quando eu cursei, nós tivemos microeconomia 1 e 2, enfim, uma matéria anual, e macroeconomia também 1 e 2. Beleza? Então, só para ter uma ideia de que essa é a diferença. Tendo feito essa introdução, agora eu vou mostrar quais são os assuntos que eu vou trazer aqui no canal de macroeconomia aos poucos, bem devagar, sem pressa alguma, porque além de eu poder compartilhar isso com você que está assistindo, isso também é bom como forma de revisão para mim mesmo, porque a economia é uma faculdade extremamente complexa, ampla pra caramba, os assuntos extremamente difíceis, alguns mais de exatas, outros mais de humanas, mas sempre muito complexos porque envolve muitas inter-relações, sabe? E é difícil. Então, eu poder gravar esses vídeos aqui pro canal de economia, para mim é ótimo, porque eu consigo revisitar coisas que provavelmente eu nunca mais veria na vida, talvez, né? Bom, então vamos lá. O livro, ele é dividido em 5 partes, tá bom? Então, a primeira parte é Introdução à Contabilidade Nacional. Inclusive, eu tive uma disciplina na faculdade só de Contabilidade Nacional, que é bem complicado também. Parte 2, Crescimento, Oferta Agregada e Demanda Agregada e Política Econômica. Parte 3, Modelos de Macroeconomia. Parte 4, Fundamentos Comportamentais em Macroeconomia. E parte 5, Grandes Eventos, Ajustes Internacionais e Tópicos Avançados. Bom, lembrando que a edição que eu estou usando aqui é de 2009, mas esse livro tem edição muito mais recente. Se eu encontrar na Amazon a edição recente, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse, beleza? Então, vamos mencionar os assuntos agora dentro das partes. Então, a parte 1, Introdução à Contabilidade Nacional. Macroeconomia resumida em 3 modelos, eu vou só mencionar, tá bom?
pré-requisitos e receitas, produção e os pagamentos de fatores, gastos e componentes da demanda, algumas identidades importantes, mensuração do produto interno bruto, inflação e índices de preço, desemprego, taxa de juros e taxa de juros reais, taxa de câmbio e onde encontrar dados. Essa é a parte 1 sobre contabilidade nacional. Parte 2, crescimento, oferta agregada e demanda agregada e política econômica. Então, crescimento e acumulação, contabilidade do crescimento, estimativa empírica do crescimento, teoria do crescimento, modelo neoclássico, crescimento e política econômica, teoria do crescimento e crescimento endógeno, política econômica do crescimento, oferta agregada e demanda agregada, que aí é curva de oferta agregada, curva de oferta agregada, como eu disse, né, mecanismo e ajuste de preço, curva de demanda agregada, política econômica de demanda agregada sob hipótese alternativa de oferta. Veja como é que os assuntos são bem cabeludos, né? Economia do lado da oferta, juntando a oferta agregada e a demanda agregada no longo prazo, oferta agregada, salários, preços e desemprego, inflação e desemprego, estagflação, inflação esperada, curva de Phillips ampliada pelas expectativas de inflação, revolução e expectativas racionais, enfim, anatomia de inflação e do desemprego, custos de inflação, custo de desemprego, pleno emprego, anatomia de emprego, inflação. Cara, esses assuntos são muito interessantes, cara. Engraçado que na faculdade a gente vê bem por cima, e aqui no livro eu vou poder desdobrar com vocês aqui cada um desses assuntos, né? Visão preliminar da política econômica. Parte 3, os modelos, né? Renda e gasto. Isso aqui na disciplina eu tive bastante. Moeda, juro e renda, né? Mercados de bens e curvas IS, curva LM, derivação da curva de demanda agregada, política monetária e fiscal, política monetária, fiscal e impedimento, relações internacionais, né? Balanço de pagamento e taxa de câmbio no longo prazo, comércio de bens e equilíbrios de mercado e balanço comercial, mobilidade de capitais, entre outros. Parte 4, fundamentos comportamentais, consumo e poupança, teoria do consumo e poupança, no ciclo de vida e renda permanente, consumo sob incerteza, enfoque moderno, gasto com investimento, demanda por estoque de capital e o fluxo de investimento, subsetores de investimento não residencial fixo, demanda por moeda, componentes de estoque de moeda, funções da moeda, demanda por moeda, teoria e evidência empírica. Olha, inclusive esse negócio de moeda, eu estava até pensando em construir uma rápida playlist aqui no canal sobre história da moeda. Não sei se é uma boa, eu acho que seria uma boa, hein? Sempre tive curiosidade, e na faculdade eu vi muito pouco disso aí. Deve ser bem interessante. Bom, Banco Central, moeda e crédito, determinação de estoque moeda, multiplicador monetário, olha só, multiplicador monetário, instrumento de controle monetário, multiplicador monetário, controle de estoque de moeda e controle de taxa de juro, metas de estoque de moeda, moeda, crédito e taxa de juro. Meu Deus, é muita coisa, mas são todos assuntos interessantes, vamos falar a verdade, para quem gosta de economia, né? Política econômica, defasagens dos efeitos de política econômica, expectativas e reações, incertezas de políticas econômicas, metas, instrumentos, indicadores, uma taxonomia, entre outros assuntos. Mercados financeiros e preços do ativo, taxa de juros de longo prazo e curto prazo, passeio aleatório dos preços das ações, taxa de câmbio e taxa de juro. E a última parte 5, né, grandes eventos, ajustes internacionais e tópicos avançados. Será que um dia a gente chega lá? Grandes eventos, economia da depressão, hiperinflação e déficits, ajuste internacional e interdependência, tópicos avançados, panorama da economia, da nova macroeconomia, modelo novo keynesiano de preços nominais rígidos, juntando todas as peças, que aqui eu acho que é pegando todas as teorias, né? Enfim, citei aqui, até cansei, os principais assuntos, então, desta nova playlist que eu tô muito ansioso por começar. Eu só não comecei essa playlist antes, porque eu queria ter avançado um pouco na playlist de economia básica, microeconomia e história do pensamento econômico, que eu considero as mais importantes dentro do curso da Faculdade de Economia, entender de introdução à economia, micro e um pouco de história do pensamento econômico. Macroeconomia é uma área que surgiu tardiamente na economia, principalmente com Keynes, ali na década de 30. Na verdade, ele é o fundador, né? E por isso que eu deixei na capa, que essa imagem que vocês viram aqui na capa do vídeo é o próprio Keynes, que trouxe essa ideia. Bom, história da economia é uma outra playlist que eu estou construindo aos poucos na história do pensamento econômico e não vou tratar nesta playlist de macroeconomia. Na playlist de macroeconomia eu vou tratar sobre esses assuntos que eu mencionei hoje aqui, que são muitos, né? E eu vou levar um tempo, mas muito tempo, com certeza vou levar menos tempo para terminar essa do que a de introdução à economia. E só para finalizar o vídeo de hoje,
meus vídeos aqui no canal de economia, do tema de economia, nenhum deles tem um propósito matemático. Então, sempre que houver algum assunto que precise de uma elaboração de equações matemáticas, eu não farei, primeiro, porque eu não entendo perfeitamente para lidar com isso, não me sinto à vontade para fazer isso, e segundo, que eu não tenho formação de matemática. Se eu tivesse formação em matemática, com certeza faria. E outro motivo é que eu não edito os vídeos que eu gravo aqui para o canal de economia, então eu não tenho tempo de mostrar isso matematicamente, não tem condição gráfica. Eu queria deixar isso bem claro assim na tela, né? Mas eu não consigo, beleza? Então, playlist nova iniciada, acompanha por aqui se você quiser entender um pouco sobre taxa de juro, sobre desemprego, e você sempre que escutar no jornal agora alguém comentar sobre isso, vai entender um pouco mais sobre, mas isso vai levar muito tempo, porque essa playlist vai ser demorada. Fico por aqui, assiste, não sei, ia falar assiste o último vídeo, sendo que nem tem, né? Mas enfim, dá uma olhada no canal geral aí para você ver o que você gosta por aqui de economia. Valeu!